Imagine-se sentado em silêncio no banco de uma igreja, enquanto sua alma se contorce com uma pergunta que grita dentro do peito: Senhor, posso me casar novamente ou isso me afastaria de ti para sempre? Poucos assuntos carregam um peso tão profundo quanto este. Não é apenas uma dúvida, é uma batalha interna, uma oração feita em meio a lágrimas, um clamor vindo de um coração que já experimentou o divórcio e agora vive à sombra da culpa e da incerteza. Antes de começarmos essa mensagem profunda sobre restauração e graça, eu te convido a se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que precise de esperança. Sua interação aqui ajuda essa palavra a alcançar mais corações feridos que precisam ouvir o que Deus tem a dizer. O coração humano não foi criado para viver dividido entre o que deseja e o que teme. A realidade é que milhares de cristãos enfrentam esse conflito em silêncio. Alguns se escondem atrás da vergonha, outros se tornam presas fáceis do legalismo, e muitos, diante da confusão nas igrejas, simplesmente desistem de perguntar. Mas escute, Deus não é um Deus de desordem, Ele é o Deus da paz. E se existe uma pergunta que mexe com a alma, o Evangelho não a evita. Ele encara, responde e traz luz. Talvez você esteja se perguntando agora se sua história foi longe demais, se aquela separação apagou seu nome do livro da graça, se um erro passado fechou as portas do altar para sempre. Mas lembre-se, Jesus nunca fugiu de temas difíceis. Ele nunca se esquivou das conversas dolorosas, das falhas humanas, das feridas morais. Ele sempre andou entre os quebrados, os rejeitados, os confusos. E aqui está algo que você precisa ouvir hoje. O céu não está em silêncio sobre esse tema. Jesus falou sobre isso. A Bíblia tem respostas. O Senhor não quer que você viva esmagado pela culpa, nem caminhando no escuro para agradar pessoas. Ele quer que você conheça a verdade, e como Ele mesmo disse, a verdade vos libertará. É tempo de parar de correr e começar a escutar. É hora de silenciar as vozes humanas e deixar a palavra de Deus clarear seu caminho. Quando o assunto é sua vida, sua fé e seu destino, você precisa de fundamento sólido. E essa base é Cristo. Se essa mensagem toca o seu coração, não aguarde só para si. Curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que também carrega essa dúvida na alma. Muitos estão clamando por direção, por esperança, por cura. E juntos, vamos mergulhar nas palavras do próprio Jesus para descobrir o que ele realmente ensinou. Prepare-se. O que vem a seguir pode transformar tudo. Porque quando Cristo fala, as dúvidas se silenciam e a verdade resplandece. Certa vez, em uma tarde comum, os fariseus se aproximaram de Jesus com intenções maliciosas. Eles não buscavam respostas sinceras, mas queriam colocá-lo à prova. E lançaram a pergunta: é permitido ao homem se divorciar da esposa por qualquer razão? À primeira vista, parecia uma simples dúvida, mas por trás dela havia séculos de tradições distorcidas e corações endurecidos. Se essa mensagem está tocando o seu coração até aqui, deixe seu comentário, compartilhe sua experiência ou um versículo que te fortalece. Curta o vídeo e envie para alguém que esteja passando por um momento difícil. Juntos, podemos espalhar cura e renovação. Essa pergunta ainda ecoa nos dias de hoje. Mas veja como Jesus respondeu. Ele não começou debatendo Moisés nem citando leis humanas. Ele nos levou de volta ao início, ao Gênesis, à criação. Jesus disse: no princípio, Deus os fez homem e mulher. E em seguida, por isso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Com essas palavras, Jesus elevou o casamento a algo muito além de um contrato. Ele o apresentou como uma aliança sagrada, instituída pelo próprio Deus, uma aliança que reflete seu caráter, fidelidade e compromisso. Jesus deixou claro: o casamento não é uma invenção humana. É divino. Carrega o peso da eternidade. Por isso ele disse: o que Deus uniu, o homem não separe. Essas não são palavras simbólicas. Elas carregam autoridade e nos chamam à reverência. Cristo estava restaurando a visão original do casamento, não como um acordo frágil e temporário, mas como um reflexo do amor inquebrável de Deus pela humanidade. Mas atenção, Jesus não disse isso para condenar,
e sim para restaurar. Ele sabia que muitos estavam ali com o coração endurecido, acostumados a ver o divórcio como algo corriqueiro, até banal. Mas ele os confrontou com a verdade eterna, não para esmagá-los, mas para quebrar as correntes da ignorância. E é isso que ele faz conosco hoje. Talvez você tenha sido ensinado por anos que seu casamento fracassado foi uma vergonha imperdoável. Talvez tenha sido julgado, excluído, silenciado. Mas repare, Jesus não começou sua resposta com condenação, mas com propósito. Ele apontou para o ideal de Deus, não para te excluir, mas para te lembrar de onde tudo começou e o quanto o Pai valoriza a restauração. Antes de falarmos sobre um novo casamento, precisamos entender a importância do primeiro. Não para vivermos presos ao passado, mas para reconhecermos a seriedade com que Deus trata alianças. Só assim seremos capazes de discernir, com temor e clareza, o caminho correto diante dele. Então hoje, enquanto você ouve essas palavras, faça como aqueles que se sentaram diante de Jesus. Escute com o coração. Permita que ele te leve de volta ao princípio, ao plano eterno de Deus. Porque só quem compreende a origem consegue discernir um novo começo. Diante da resposta de Jesus, os fariseus insistiram. Então, por que Moisés mandou dar carta de divórcio e despedir a esposa? Era como se dissessem: se o divórcio é tão errado, por que Moisés permitiu? Eles queriam justificar seus corações endurecidos usando uma concessão temporária. Mas Jesus, com firmeza e ternura, respondeu: Moisés permitiu por causa da dureza dos vossos corações, mas não foi assim desde o princípio. Ah, meu irmão, minha irmã, quantas vezes tentamos esconder nossas feridas e escolhas erradas atrás de argumentos religiosos? Jesus nunca se limitou a tradições ou interpretações convenientes. Ele enxergava o coração. A concessão feita por Moisés não refletia o sonho de Deus, mas sim sua paciência diante da dureza humana. O divórcio jamais foi o propósito do Senhor. Foi uma permissão temporária, um limite colocado diante do estrago causado pelo pecado, como quem tenta conter os destroços de um naufrágio. Mas quando Cristo veio, ele não veio para manter o remendo, ele veio para restaurar a origem. Ele veio trazer de volta o ideal: reconciliação, restauração e cura. Hoje, muitos caminham com a alma marcada por um divórcio, sentindo-se rejeitados, injustiçados, abandonados. Outros, embora já estejam separados no papel, ainda estão acorrentados emocionalmente a um passado que insiste em doer. Jesus conhece essa dor. Ele não apenas viu relacionamentos desfeitos. Ele sentou ao lado dos rejeitados, chorou com os feridos, ergueu os que estavam caídos. Ele veio para os que têm o coração em pedaços. E quando fala sobre a dureza do coração, não o faz com condenação, mas com compaixão, chamando ao arrependimento. Porque onde há arrependimento, há cura. Onde há confissão, há libertação. Onde há verdade, a graça se manifesta. Ele quer renovar sua maneira de enxergar tudo isso. Talvez você acredite que falhou tanto que Deus já não pode mais te usar. Talvez pense que o divórcio apagou de vez o seu lugar na história. Mas escute, o mesmo Jesus que confrontou os fariseus com firmeza foi o que se revelou à mulher samaritana. Ele conhecia cada detalhe de sua vida, cada relacionamento, e ainda assim não a rejeitou. Pelo contrário, ele a amou, mostrou quem era e a transformou em mensageira. Hoje, ele quer fazer o mesmo com você. Mas antes, é necessário quebrar essa dureza interior. Não dá mais para justificar nossos erros com desculpas religiosas. Não podemos mais nos esconder atrás de Moisés para não perdoar, para não obedecer, para não recomeçar. Jesus não deseja te manter preso na dor. Ele quer abrir diante de você um novo caminho, não baseado em conveniências, mas iluminado pela graça e pela verdade. Quando ele declarou em Mateus 19:19, Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, salvo por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério. Ele não estava apenas ditando uma regra, estava revelando o coração do Pai. Esse versículo assusta, machuca, incomoda. Alguns o leem com medo, outros, com culpa. Mas precisamos lê-lo com os olhos da verdade e da misericórdia.
Jesus não ignorou os estragos do pecado. Ele reconheceu que o adultério fere, destrói, quebra alianças. E justamente por isso, ele aponta uma exceção: a infidelidade, que atinge o núcleo da união. Nesse caso, o vínculo foi ferido em sua essência. E Deus, em sua justiça e compaixão, concede ao inocente o direito de seguir em paz. Mas atenção, isso não é uma autorização para se divorciar por qualquer motivo. Não é um aval para abandonar alguém por egoísmo. Jesus não abriu portas. Ele reconheceu que, em alguns casos, elas foram arrombadas pelo pecado. Há uma grande diferença entre romper por capricho e deixar por ter sido profundamente ferido. Essa exceção não anula o ideal de Deus. Ela revela seu caráter justo e compassivo. O Senhor detesta o pecado, porque ama a santidade. Mas Ele também ama quem foi traído, quem sofreu, quem chorou sozinho no silêncio. E ao reconhecer a infidelidade como uma ruptura legítima, Ele mostra que sua lei é viva, cheia de graça e verdade. Muitos estão hoje esmagados pela culpa, achando que Deus os rejeitou por terem se casado de novo após uma traição. Outros sofrem sozinhos porque ninguém lhes explicou que existe diferença entre rebeldia e justiça. Meu querido, minha querida, Deus conhece toda a sua trajetória. Se você foi traído, se lutou e tentou, e mesmo assim o casamento foi destruído, saiba, a redenção, a cura, a esperança. Mas também digo àquele que foi infiel: não brinque com a graça de Deus. Não use a misericórdia como desculpa para continuar pecando. O adultério não é apenas uma transgressão moral, é uma ferida espiritual. Deus te chama ao arrependimento, à humildade, à restauração. Cristo não trouxe esse ensino para te machucar, mas para te curar, para que você entenda que o casamento é tão sagrado que só um pecado grave pode rasgar esse laço. E mesmo quando isso acontece, Ele está pronto para restaurar o que se quebrantou. O novo casamento, quando feito com coração arrependido, com consciência diante de Deus e dentro da exceção revelada por Cristo, não é pecado, é reconstrução. É um novo começo, mas precisa ser feito à luz da palavra, e não das emoções ou da conveniência. Se você está buscando a verdade, siga firme nessa caminhada. Ainda há mais luz a ser revelada. Jesus, ao explicar a exceção, não estava apenas permitindo algo, Ele estava revelando o coração do Pai, cheio de graça, justiça e verdade. E onde a verdade é acolhida, a liberdade floresce. O que está sendo ensinado aqui é que, diante de uma transgressão séria como a fornicação, que rompe de forma clara o compromisso matrimonial, o laço entre os dois é abalado tão profundamente que aquele que foi fiel não está mais preso a essa união. Esse princípio não é uma saída conveniente, mas sim um reconhecimento da dor real provocada pela traição e pela injustiça. Não se trata de uma permissão para desistir ao menor sinal de crise, e sim de um caminho justo e cheio de compaixão para quem foi ferido pela infidelidade do outro. É essencial lembrar que, ao abordar essa exceção, Jesus não está afirmando que todo divórcio é válido, nem que qualquer novo relacionamento é automaticamente abençoado. Ele está nos convidando a enxergar uma realidade que não podemos ignorar. O erro de alguém pode, sim, arruinar um casamento, e Deus, em sua bondade, leva isso em consideração. Contudo, isso não dá liberdade para buscar um novo relacionamento sem antes trilhar o caminho da restauração interior. Perdão, cura e renovação são etapas que não podem ser puladas. O coração de Jesus é sempre voltado à reconciliação. O divórcio jamais foi o plano divino. Cristo nunca diminuiu o peso do pecado, nem mesmo quando falou da exceção. Pelo contrário, ele enalteceu a santidade do casamento, reconhecendo que o rompimento de uma aliança deixa cicatrizes profundas na alma. Ele contempla o coração despedaçado, a alma dilacerada pela dor e pela perda, e estende a sua graça, não como fuga, mas como estrada de cura. Ele é o Deus que restaura os feridos, que trata os corações despedaçados, que ilumina o caminho daqueles que andam na escuridão. Se você vive hoje em um casamento quebrado e se sente traído, não se isole na solidão provocada pela falha do outro. Deus conhece a sua dor. E se você se aproximar dele,
Ele é poderoso para curar até mesmo as feridas mais profundas. A mensagem de Jesus sobre o divórcio não é uma sentença de fim, mas uma oportunidade de recomeço. Sua graça não valida o pecado, mas transforma quem decide voltar ao centro da vontade divina. Por isso, meu irmão, minha irmã, convido você a refletir com seriedade. Se esse tema tem mexido com o seu coração, se existe confusão ou batalha interna, inscreva-se neste canal. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precise ouvir essa esperança. O amor de Cristo é verdadeiro. Ele deseja que você viva essa verdade. Agora, chegamos a um ponto crucial. O que Deus realmente espera de nós em tempos de dor, perdas e até falhas? Ao falar sobre o divórcio e a possibilidade de um novo casamento, Jesus não trouxe apenas regras. Ele revelou um princípio eterno de restauração e reconciliação. Discutir divórcio nunca é simples. Por trás de cada separação há sofrimento, histórias quebradas, marcas emocionais. Seja por infidelidade, diferenças irreconciliáveis ou outros motivos, o divórcio jamais foi o propósito original de Deus. Mas Ele, em sua infinita sabedoria, conhece as consequências do pecado e das decisões humanas. Ele sabe quando o coração de alguém foi partido de forma irreparável. Por isso, oferece uma saída, não como solução fácil, mas como resposta misericordiosa à complexidade da vida. Em Mateus 19:9, Jesus menciona que a fornicação é a única exceção que permite um novo casamento. Isso não significa que o divórcio se torna desejável, mas que, quando o pecado de um cônjuge destrói a aliança, o outro é liberado da obrigação daquele pacto. Não é liberdade para casar de novo por qualquer motivo. É uma compreensão de que a traição pode romper um vínculo de maneira definitiva. E nesse contexto, a graça permite reconstrução. É essencial entender: Jesus não tratou esse assunto apenas sob uma ótica legalista. Ele olhou para o lado humano. Ele viu a dor da traição, a quebra da confiança, o sofrimento de quem foi deixado para trás. E ele não condenou quem passou por isso. Ao ensinar sobre o divórcio, Jesus nos revela que Ele é o Deus da restauração. Ele entende a nossa dor e não nos oferece castigo, mas esperança de cura. Você não está sozinho em meio à sua dor. Se você se sente perdido, confuso ou com medo por causa de um divórcio ou da possibilidade de um novo casamento, saiba que Deus está com você. Não carregue esse fardo sozinho. Em Cristo, há perdão, restauração e liberdade. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem também precisa dessa verdade. O Senhor deseja restaurar sua história. Falar sobre divórcio e a possibilidade de um novo recomeço carrega implicações espirituais profundas. Mas ao mergulharmos nos ensinamentos de Jesus, entendemos que a chave não está em seguir regras frias, mas em ter um coração sensível à vontade de Deus. Busque sua verdade, caminhe sob sua graça, e mesmo no meio da dor, permita-se ser restaurado por aquele que tudo pode fazer novo. Nos versículos de Mateus 19:9, Jesus não está apenas autorizando um novo casamento após a infidelidade, ele está nos levando a enxergar algo mais profundo. Suas palavras revelam princípios de justiça, redenção, acima de tudo, restauração. Quando um casamento se desfaz, a dor que isso provoca vai além do emocional ou físico. Ela alcança o espiritual. O elo que se forma no matrimônio é sagrado diante de Deus. E quando esse vínculo é rompido, é como se uma parte da nossa essência fosse arrancada. Ainda assim, como em todas as áreas da vida, Deus não nos abandona em nossas dores. Mesmo diante de nossos tropeços, Ele nos estende a chance de um novo começo. A concessão de Jesus para um novo casamento em caso de traição não é um incentivo ao pecado, tampouco uma rota de escape fácil. É um sinal de que, quando há infidelidade, aquele que foi fiel não está condenado a viver isolado, amargurado ou julgado para sempre. No entanto, essa autorização não deve ser vista como permissão irrestrita para uma nova união. Toda decisão precisa ser feita com sabedoria, oração e reflexão. É fundamental buscar compreender o que Deus deseja para esse novo tempo, considerando as implicações emocionais,
espirituais e o compromisso necessário para edificar uma nova história que honre ao Senhor. Jesus nunca ignorou a complexidade da vida humana. Sua graça não é uma licença para repetir erros, mas uma oportunidade de viver com mais retidão, transformação e propósito. Embora a exceção citada por Cristo, a fornicação, seja clara, isso não significa que o novo casamento seja a solução para todos os conflitos conjugais. Não se trata de uma saída fácil, mas de uma porta de recomeço para aqueles que desejam seguir com o coração e a mente renovados, buscando agradar a Deus em todas as suas escolhas. Deus não desiste de nós, e também não deseja que desistamos uns dos outros. A restauração do casamento, assim como de qualquer outra área da vida, é reflexo do poder divino de curar e transformar. Se você está considerando um novo relacionamento ou já passou pela dor de um divórcio, permita-se refletir com profundidade sobre o que o Senhor quer realizar na sua vida. Ele é o Deus que restaura, mas também nos ensina a andar na luz da verdade. Evite decisões impensadas. Clame por sabedoria do alto. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se neste canal, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precise de esperança. Que a paz de Cristo envolva o seu interior enquanto você busca direção. À medida que encerramos esta jornada de reflexão, é vital lembrar o que aprendemos. O ensino de Jesus sobre o divórcio e o novo casamento não traz condenação, mas esperança. Ele não deseja que ninguém permaneça aprisionado no erro ou em dores antigas. O coração de Deus é cheio de misericórdia, e Ele sempre oferece um caminho de perdão e recomeço. Ainda assim, devemos compreender que esse tema é sério. Falamos de corações feridos, de vidas fragmentadas, de almas em sofrimento. Jesus nunca tratou o divórcio com superficialidade. Ele conhecia a dor envolvida, por isso, mencionou uma única exceção, não como autorização para desistir, mas como uma expressão da sua compaixão por quem foi profundamente machucado. Ao mencionar a fornicação como a única justificativa legítima para um novo casamento, Jesus reconhece que, em certos casos, o pecado rompe o vínculo matrimonial de forma definitiva. Ele protege o coração da parte inocente, permitindo-lhe um novo começo. Mas que fique claro, isso não é incentivo ao pecado, nem aprovação à separação leviana. É um convite à cura. Mesmo no meio da dor, ele abre um caminho de restauração. Para aqueles que já enfrentaram o divórcio, é importante lembrar que Deus não rejeita os que caíram. Ele não sentencia com base no passado, mas oferece um futuro repleto de possibilidades. Há perdão, há cura, e, se for da vontade divina, há também espaço para um novo casamento, sempre alicerçado na verdade, na pureza e na integridade. Jesus não quer que o divórcio defina quem você é. Ele quer que o perdão e a restauração marquem a sua nova história. A graça dele é poderosa para curar as feridas mais profundas e conduzir sua vida por um novo caminho. Se essa mensagem alcançou seu coração e você sente que precisa de direção, inscreva-se no canal, curta o vídeo e envie para outros que também precisam dessas palavras de esperança. Não deixe que a vergonha ou o medo impeçam você de viver o plano completo de Deus. Você não está sozinho. O Senhor está com você. E, independentemente do caminho que você percorreu até agora, Ele tem algo novo para realizar em sua vida. Confie, busque a sua sabedoria e caminhe segundo a sua verdade. Se essa palavra falou com você, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir que ainda há esperança. E se puder, comente aqui embaixo: eu creio na restauração de Deus. Vamos juntos espalhar fé, graça e vida nova.